Um jovem garoto foi atropelado por um caminhão, mas renasceu em outro mundo como um feiticeiro do tipo água. Porém, o que esse pequeno rapaz ainda não sabe é que ele possui uma habilidade oculta que torna ele imortal. O anime começa mostrando o mundo no estilo Isekai, onde nosso protagonista, chamado Ryo, estava deitado dentro de uma casa, completamente vazia. Essa casa não tem nenhum móvel dentro dela, e apenas 2 livros e uma faca sobre a mesa. O rapaz se levanta, deixa esses 3 itens de lado e sai para ver como é lá fora. Ele dá uma olhada ao redor e não vê nada além de montanhas altas por toda parte. Então, o garoto olha para as próprias mãos e recita o feitiço Água, vem até mim. Isso faz com que uma pequena magia de água apareça e fique escorrendo de sua mão. Tudo isso começou há alguns dias, quando Ryo de repente estava em um vazio branco. Enquanto começava a se perguntar onde ele estava, uma pessoa desconhecida apareceu, lendo seus pensamentos e garantiu ao garoto que aquele reino não era vida após a morte. Esse anjo mostrou alegria por finalmente ter um visitante depois de vários anos, mas ao mesmo tempo ele estava desanimado porque Ryo havia acabado de falecer em seu mundo de origem, após ser atropelado por um caminhão. O rapaz já sabe disso, e também imagina que está prestes a reencarnar. Então, ele pergunta ao anjo que se chama Miguel o que ele deve fazer em sua nova vida. Miguel aconselha Ryo a viver como ele bem quiser. O garoto sempre quis viver uma vida tranquila e ficar super de boa, e após conseguir a aprovação de Miguel, ele se prepara para reencarnar num mundo cheio de magia conhecido como Fai. Mas antes de deixá-lo ir, Miguel conta para Ryo um pouco mais sobre esse mundo de Fai. Segundo ele, apenas 20% da população mundial sabe usar magia, e no caso de Ryo, ele também pode usar magia e é mais compatível com o elemento água, e já que ele pediu por uma vida lenta e relaxante, o anjo teleporta o rapaz para a floresta de Rondo, para viver sozinho em uma pequena casa no campo. Miguel já preparou comida suficiente para 2 meses, e dentro da casa, ele também deixou 2 livros que podem ajudar Ryo a aprender um pouco mais sobre esse mundo e como usar magia. E só depois de ler o livro é que Ryo aprendeu a invocar uma pequena magia de água, e por enquanto, ele não precisa se preocupar em ser ferido pelos monstros da floresta, já que o anjo Miguel criou uma barreira ao redor da casa. O rapaz volta a praticar essa magia de água e consegue criar uma pequena bola de água apenas imaginando, descobrindo que agora ele não precisa mais dizer o feitiço em voz alta. Isso pode ser muito útil no futuro. E usando sua magia, ele enche a banheira com água fresca e limpinha, completamente transparente e bonita. Mas a água da banheira está muito gelada, então ele precisa achar um jeito de aquecê-la. Ele se prepara para acender uma fogueira, porém ele está com muita dificuldade, já que está usando a forma mais antiga e complicada para criar fogo. Desse jeito, ele vai morrer de velhice sem nem conseguir criar uma mísera faísca. Após várias tentativas fracassadas, ele desiste e se pergunta se tem algum jeito de fazer isso com magia. E aproveitando as lições das aulas de química de sua vida passada, Ryo separa o hidrogênio do oxigênio, o que faz com que a água se cristalize e se transforme em gelo. E agora que ele tem gelo, ele usa isso como sendo uma ferramenta para condensar os raios solares, usando como se fosse uma lupa, e assim consegue finalmente criar esse maldito fogo. E com aquele foguinho, o garoto finalmente deixa a água quente e toma aquele banho relaxante e gostosinho. Seus pensamentos ficam claros, e com a mente descansada, ele percebe que pode simplesmente fazer água quente, usando magia, aplicando a mesma habilidade inversa que usou para fazer o gelo. Mas é melhor deixar isso para depois, e por enquanto, ele vai jantar porque não comeu nada até agora. Enquanto come, ele percebe que precisa começar a caçar logo, pois o seu suprimento de comida vai acabar alguma hora. Mas ele fica sem coragem, porque se ele for para a floresta, certamente vai achar monstros assustadores. E ele acredita que não vai conseguir derrotar eles com aquela pequena faquinha que Miguel deixou para ele. Isso significa que ele vai ter que aprender também magia defensiva, e no dia seguinte, Ryo trabalha em seu primeiro feitiço de ataque, a esfera de água, mas ela não causa nenhum dano na árvore que serviu de alvo. Então ele modifica o feitiço, reduzindo a bola ao tamanho de uma flecha, e só depois de algumas horas de treino, ele consegue desbloquear a forma mais básica do feitiço de jato de água, que ainda assim não causa nenhum dano na árvore. E no dia seguinte, de novo ele se esforça para treinar sua magia de gelo, já que sua magia de água não apresentou nenhum sinal de funcionar em uma batalha real. Ele cria cuidadosamente um cristal de gelo, mas não consegue controlá-lo muito bem, já que criar gelo não é tão fácil quanto criar água. Em seguida, após várias horas de prática, o rapaz consegue invocar vários cristais de gelo de uma vez só, mas ainda assim não consegue lançar eles na árvore. Depois de vários dias de tentativas e erros, ele se torna habilidoso o suficiente para, pelo menos, criar cristais de gelo em um instante, mas ele ainda não tem poder suficiente para usá-los como mísseis e arremessá-los no inimigo. De qualquer forma, como o tempo está se esgotando, Ryo teve uma ideia. Ele utiliza o cristal de gelo como um tipo de ponta de lança e vai se aventurar na floresta desconhecida. Perto da beirada de um rio, ele encontra um pouco de quartzo e fica feliz porque agora pode usar isso para acender uma fogueira, caso esgote toda a sua energia mágica de mana. Ele então vai coletar algumas ervas medicinais, quando do nada, o monstro da raça Javali está querendo lutar contra o garoto. O Javali avança direto em sua direção, mas estando com muito medo, Ryo não consegue nem mexer as pernas. Isso quase encerra sua jornada nesse novo mundo, mas no último segundo, o medo de morrer de novo ajuda ele a pular para longe. E dessa vez, ele utiliza magia a seu favor, fazendo o chão ficar escorregadio, transformando em gelo, e com isso o Javali escorrega. O garoto então rapidamente cria várias estacas de gelo bem na frente do Javali, que acaba sendo
perfurado até a morte. Pelo visto, a única coisa que deu coragem para o rapaz nessa batalha foi o seu medo, porque foi graças a isso que ele pôde usar magia de água no último segundo. Esse foi um bom começo, mas ele ainda está muito longe de ser considerado pronto para tudo que vier. Ele vai para casa e rapidamente aprende um pouco mais sobre os monstros no capítulo de criaturas, e não demora muito para descobrir que os javalis são na verdade os mais fracos de todos. Ele passa um tempão lendo o livro e aprende sobre outras criaturas que pode encontrar, porque talvez sua vida tranquila não seja assim tão tranquila como o anjo havia dito. Ele está lendo a página que fala sobre dragões, e tudo que o livro diz é que quando vir um dragão, corra na mesma hora. Mas não é como se você fosse conseguir fugir, você ainda vai morrer de qualquer maneira, mas tentar correr não custa nada, né? Ele vira para a próxima página que fala sobre um Akuma. Esse aqui é barra pesada, você nem precisa correr, só precisa rezar para não encontrá-lo. O garoto percebe que esse livro idiota não tá ajudando ele em nada sobre como resolver problemas, mas ele continua lendo porque não tem nada melhor para fazer antes de dormir. O garoto Ryo fica desanimado com sua última caçada, falando que aquilo não foi nada, mas foi um sufoco do caramba para sair vivo. De qualquer maneira, ele não pode ficar aqui dentro de casa para sempre, então por isso, no dia seguinte, ele se arruma todo e sai novamente. O dia começa muito bem, quando ele acha uma árvore com frutinhas deliciosas. Quando ele dá a primeira mordida, ele acha que isso compensa todo o estresse que ele passou no dia anterior. O gosto é muito saboroso, mas logo após isso, ele leva um susto do caramba quando um falcão muito maluco voa na sua direção e derruba ele. O garoto percebe que esse falcão é muito mais forte do que ele, e não há chance de vencê-lo. O falcão utiliza magia de ar que é invisível aos nossos olhos. Ele se lembra da sugestão do livro e sai correndo, mas como diabos ele vai escapar de um pássaro que é super rápido? E vendo que ele está preso e completamente ferrado, ele para lutar. Ele usa sua magia de gelo para capturar o falcão, e pensando que o falcão está morto, ele se aproxima, mas o falcão quebra o gelo. Porém, um dos olhos do falcão está muito ferido, quando o falcão percebe que está ferido e decide fugir. O garoto cai no chão e respira aliviado, falando que essa vida relaxante que ele pediu vai matá-lo do coração. Ele tenta achar o caminho de volta para casa, mas percebe que está completamente perdido, depois de ter fugido daquele falcão psicopata. Enquanto está caminhando pela floresta, ele encontra algo que deixa ele assustado. É simplesmente um Dullahan, um cavaleiro negro sem cabeça que sai fumaça de seu pescoço. Esse Dullahan está cuidando de seu cavalo, e depois de um tempo, de alguma forma o garoto conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Com o passar do tempo, ele volta a treinar para melhorar, lutando contra vários monstros e até pescando. Ele aprimora sua magia de gelo, até chegar num ponto que seu gelo agora pode cortar uma montanha. Ele continua tentando ficar mais forte, e a essa altura, ele já está se acostumando com sua nova vida. No entanto, todas as noites, ele retorna ao local onde encontrou o Dullahan para lutar contra ele. Não porque ele queria vencer, mas talvez porque isso torne ele mais forte. Ele não sabe muito sobre Dullahans, porque não tem nada sobre eles no livro de criaturas que ele estava lendo. Ele então pensa que talvez o Dullahan não seja um monstro, ou que não está naquele livro básico. Após uma luta fracassada, ele admite que o único motivo pelo qual continua voltando é porque sente que o Dullahan está querendo torná-lo mais forte. Ele observa o Dullahan criando uma espada de gelo. Ele segura a espada em sua direção, e o garoto entende que o Dullahan está querendo dá-la para ele. E após entregar o presente, a criatura vai embora em paz, e os próximos dias e semanas são muito tranquilos para o garoto Ryo. Pelo menos até ele se encontrar com aquele falcão maluco mais uma vez. Naquele dia, ele estava treinando como de costume, quando viu o falcão à sua frente. Ele percebe que está faltando um olho, então ele rapidamente sabe que é o mesmo com quem lutou antes. No entanto, esse falcão não era preto antes, mas agora ele é, e também parece muito maior, o que significa que ele evoluiu. O falcão avança com tanta força que Ryo invoca sua parede de gelo de 5 camadas, mas o falcão atravessa ela sem nenhum esforço. Ele invoca a parede de 10 camadas, e o falcão quebra ela também. Quando ele usa suas estacas de gelo, o falcão voa através delas para atacá-lo. O bastão que ele usa como apoio cai, e no calor do momento, ele pega a espada que ganhou do Dullahan e ataca o falcão. A espada funciona muito bem, e o falcão recua, mas então avança contra ele novamente com força total. Porém, ele usa a espada para perfurá-lo. Ele caminha até o falcão, admitindo que a criatura estava bastante motivada. No entanto, para ele, lutar contra o falcão tornou ele muito mais forte, então ele tem que agradecer ao falcão por tudo isso. Ryo também percebe que o falcão evoluiu apenas para lutar contra ele, então ele dá um belo momento de honra, deixando a criatura morrer por suas próprias mãos. Ele remove sua espada e o falcão morre. O garoto então continua com a sua jornada, sem saber que um dragão está perto. O dragão se aproxima dele e fala. Ele fica chocado ao escutar a voz de um dragão. O dragão também fica feliz por poder usar sua telepatia novamente. Ele pergunta a Ryo se por acaso ele viu um falcão evoluído, e o rapaz responde que matou ele. O dragão assustado pergunta para Ryo como é que ele conseguiu fazer isso. Então o garoto mostra sua espada. O dragão reconhece como a espada do Rei das Fadas e pergunta o que Ryo fez ao Rei das Fadas para receber esse grande presente. Mas o garoto também não sabe porcaria nenhuma. E como ele já terminou de fazer as perguntas para Ryo, o rapaz também tem algumas perguntinhas a fazer. Eles conversam por muito tempo até entardecer. E antes que o dragão diga que ele precisa ir embora, enquanto se despedem, o garoto Ryo se apresenta. E o dragão diz que seu nome é Lewin. Ryo está realmente se divertindo muito em sua nova vida. Tanto que o anjo Miguel que fez ele reencarnar verifica sua placa novamente e percebe que não viu algo muito importante. O garoto tem uma habilidade oculta nesse novo mundo, que o anjo não percebeu porque a última pessoa que tinha isso chegou aqui faz muito tempo. E
era uma garota, e o poder dela também era a eterna juventude. Isso já faz 10.000 anos. Na cena seguinte, vemos um oceano. Um garoto estranho com cabelo de fogo tá deitado na areia. Nessa hora, Ryo aparece, depois de sua caçada matinal na beira do oceano para coletar frutos do mar. Ele encontra o navio destruído e vê o corpo de um cara bem ao lado do barco, e após verificar seu pulso, ele percebe que a alma desse cara desapareceu completamente desse mundo. O garoto Ryo então percebe um outro homem chamado Abel, do outro lado do barco destruído, mas felizmente esse cara está vivo e também respirando. Em um flashback vemos que Abel e algumas outras pessoas estavam viajando nesse barco, quando uma tempestade apareceu do nada. No meio dessa tempestade feroz, um povo monstro gigante atacou o barco deles, fazendo com que todos se afogassem enquanto o barco se partia em dois. Porém, o acidente aconteceu perto da praia, e foi assim que eles chegaram aqui. O garoto Ryo trouxe Abel, que ainda está inconsciente, para sua casa, e sai para fazer algumas tarefas domésticas. Enquanto isso, Abel acorda e se pergunta onde é que ele tá. Ele sai de casa e encontra um grande jardim de flores, e um caminho de pedras no meio tudo bonitinho, que leva até a floresta. Tudo isso foi feito por Ryo, e o garoto aparece, estando muito alegre ao saber que Abel está bem, mesmo sem saber quem ele é. E Abel, por outro lado, fica chocado por não ter sentido a presença de Ryo. Será que isso significa que ele tem uma habilidade especial? De qualquer forma, o que mais incomoda Abel é o jeito de Ryo. Ele quer perguntar ao garoto se ele é um caipira, já que está praticamente sem roupas, mas pensa que perguntar isso seria muito mal educado, pois ele não está querendo causar uma péssima impressão logo na primeira conversa. Então, educadamente, ele se apresenta, expressando sua gratidão e agradecendo a Ryo, imaginando que foi ele quem salvou sua vida. O garoto Ryo, então respondendo, conta que não merece nenhum elogio, já que a única coisa que ele fez foi carregá-lo para casa. Dito isso, o garoto fica sério e dá a má notícia de que todos os outros faleceram. Abel pede a Ryo para não se sentir mal por eles, revelando que todos os outros em seu barco eram apenas mercenários. Quando ele estava prestes a entrar em mais detalhes, seu estômago ronca bem alto. Então Ryo sugere que eles continuem o assunto enquanto almoçam juntos. E agora que se conhecem, Abel pergunta a Ryo se ele não tem um conjunto de roupas. E o garoto explica muito calmo que não pode fazer nenhuma roupa, porque ele não tem os materiais necessários, como linha ou tecido. Abel então responde dizendo a Ryo que ele pode simplesmente comprar roupas em qualquer cidade próxima, mas então percebe na mesma hora que Ryo não deve ter nenhum dinheiro, já que ele está vivendo a vida de um homem exilado e solitário. E Abel, obviamente, não faz a mínima ideia de onde eles estão, e pensa que talvez existam cidades por perto. Então Ryo explica a situação para ele, informando de que não tem cidades próximas, e que é por isso que ele foi forçado a viver assim. Abel pergunta a Ryo como é que ele consegue juntar comida e outras coisas, e fica absolutamente surpreso quando Ryo revela que é o mago da água. Abel fica impressionado porque, pelo que sabe, apenas 50% das pessoas de onde ele veio sabem usar magia. Isso deixa Ryo um pouco chateado, pois ele pensava que poderia ser um pouquinho mais especial e raro, já que o anjo Miguel informou que apenas 20% das pessoas poderiam fazer isso. De qualquer maneira, Abel está querendo verificar algo, então ele pede a Ryo que o leve de volta ao navio, e ao chegarem à praia, estranhamente eles não encontram mais os corpos, e Ryo pensa que os corpos foram levados pelo mar ou comidos por algum monstro. Isso quer dizer apenas que se Ryo não tivesse salvado a vida de Abel, Abel também teria sido devorado. Então Abel está devendo ainda mais a Ryo por ter salvado sua vida, e conta que mesmo sendo estranhos, Ryo é um verdadeiro amigo. Então Abel continua procurando alguma coisa no navio, mas não encontra o que veio buscar. Então ele muda seus planos, decidindo encontrar seus amigos na cidade, que ele imagina que deve estar ao norte. Ele convida Ryo para acompanhá-lo em sua jornada, falando que ele precisa de um guia, já que ele não sabe nada sobre essa área. Ryo tá confuso pra caramba, mas mesmo assim concorda em ser o guia de Abel, e conta que eles podem começar a jornada amanhã, pois ele precisa de um tempo para se preparar para tudo. Abel aceita e aperta a mão dele, fechando o acordo. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira parte desse anime, que a continuação já sabe, né? Deixa aquele likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.